Boa noite, irmãos. Boa noite. Pode ser melhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora. Paz e bem. Amém. Eita, apagando até a luz. Vai dar um clima, eu acho. Vocês podem sentar, irmãos. Quer ficar aqui? Quer ficar aqui? Quando eu cheguei, aí já sopraram no meu ouvido assim, pastor, a gente trouxe zabumba, pandeiro, triângulo, cavaquinho. Eu não estou entendendo nada. Mas vamos lá. Vamos lá. Me colocaram no estreito, rapaz. Esse rapaz aqui, Silvio, disse, pastor, vou te convidar para ir lá no semeador. Eu disse, amém, meu irmão, eu vou. Eu disse, não, mas a palestra, o tema é esse. Eu disse, rapaz, não tem um tema melhorzinho não para a gente tratar, porque esse é um tema, como ele de fato falou aqui, polêmico, de muito tempo, não é algo novo, que começou agora, mas isso é um assunto que vem de muito e muito tempo. Uma religião, irmãos, é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, ou seja, separadas. Crenças e práticas que unem na mesma comunidade moral chamada igreja todos os que a ela aderem. Essa é uma frase de Emily Durkheim. E eu quero começar dizendo que eu não pretendo aqui esgotar esse assunto. E como o Silvino falou, eu não sou aqui o dono da verdade, mas a gente vai refletir, a gente vai bater um papo aqui sobre isso. E eu tenho certeza que vocês não vão concordar 100% com o que eu falo ou o que eu vou falar aqui, mas importa que aquilo que nos une seja maior do que aquilo que nos separa. Repita comigo, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Sempre, tá bem? Então, claro que as opiniões podem divergir, e como eu disse, pode ser que você não concorde 100% com tudo, mas, de alguma forma, eu queria que você aprendesse algo aqui e esclarecesse algumas dúvidas. Vamos lá. O texto de Atos, capítulo 10, se você quiser anotar ou quiser abrir aí na sua Bíblia, a gente não vai ler não, porque é um texto tanto quanto extenso, mas ele relata uma visão de Pedro. Olha para mim aqui. Pedro teve uma visão de um grande lençol que desceu dos céus. Na verdade, ele foi orar, ele foi ter um tempo de oração e estava perto da hora do almoço. Eu acho que o cheiro da comida chegou às narinas de Pedro, ele ficou um tanto quanto extasiado com aquele cheiro, e aí ele teve essa visão de um lençol que descia dos céus, com várias espécies de todo tipo de espécie de bicho ali naquele lençol. E aí Deus, ele vê o lençol cheio de bicho, e Deus diz a ele assim, mate e coma. E ele diz, não, jamais, Senhor. Eu não vou comer aquilo que é impuro, porque ali tinha espécies de animais que para o judeu, na cultura judaica, eram animais impuros, e ele não deveria tocar nem comer aqueles animais. Mas isso acontece 3 vezes, até que Deus diz assim, não despreze, ou não torne impuro aquilo que eu já santifiquei. E aí ele obedece. Esse fato acontece e Deus aí está desmistificando algumas questões. Na cultura judaica era impuro comer alguns tipos de animais, porque desde lá daquele tempo do deserto, quando Moisés escreveu as leis, eles estavam passando por uma determinada situação, num determinado local, que eles precisavam se abster de algumas coisas. Não só com relação aos alimentos, mas diversos hábitos deles, como por exemplo, alguém quando ficava doente, tinha que ser retirado do convívio das pessoas. E depois criou-se então uma mentalidade de que a doença era algo da parte de Deus, como que uma maldição sobre a pessoa. Então eles acreditavam que a doença era um certo tipo de maldição. Não obstante, os discípulos vão perguntar a Jesus, quando ele cura aquele cego de nascença, quem pecou? Ele, o cego que nasceu cego,
ou seus pais. Vejam, porque eles acreditavam no pecado intrauterino. Se ele nasceu cego, como foi que ele pecou? No ventre. Então existiam certas crendices, digamos assim, e certas filosofias ali naquela cultura judaica, e Deus começa desmistificando isso. Porque quem criou todas as coisas? Vamos lá, eu acho que alguns sabem, outros não. Aí quem sabe pode dizer mais forte, para quem não sabe ficar sabendo. Vai lá. Quem criou todas as coisas? Isso, muito bom. Então, se Deus criou todas as coisas, toda a criação e toda a criatura foi e é redimida pelo sangue de Jesus. Saibam e entendam uma coisa hoje aqui. Jesus não morreu só por mim e por você. Ele morreu para redimir toda a sua criação. Toda a sua criação. Vamos definir então agora o que é criação. O que foi que Deus criou? Lá em Colossenses 1 diz assim, a partir do verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Porquanto, preste atenção, nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Vou repetir. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, até que nós não vemos. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo, o que há, e nele todas as coisas subsistem. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas através dele, Jesus, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Querem mais? Você pode ler João 1,10, Romanos 9,5, Romanos 11,36, 1 Coríntios 8,6, Efésios 1,10, Efésios 1,20, Efésios 1,21, Colossenses 1,20, Colossenses 2,15, Hebreus 1,2. Todos esses textos vão declarar essa mesma coisa. Tudo que existe foi Ele que criou. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Entenderam isso? Amém? Amém. Vamos seguindo. Agora vamos definir, irmãos, o que é sagrado e o que é secular. Silvino falou aqui de música do mundo, né? E eu acho que ele aprendeu isso com alguém. Toda música é do mundo, irmão. Não tem música de Marte, né? Toda ela é do mundo. E aí, o sacro e o profano são coisas distintas. O sagrado são as coisas, ou são categorias da mentalidade religiosa. E o profano aqui a gente vai chamar de secular. Porque essa palavra profano tem uma tendência da gente associar isso com o mal, com o pecado, com o que é ruim, não é? E vamos então fazer essa distinção e entender que profano a gente vai chamar então isso de secular. A gente compreendeu já que a redenção de Deus por meio de Cristo Jesus é para todos, não somente para os religiosos, ok? Mas para todos, para toda a sua criação. E aí a gente então agora define o que é profano, ou o que é secular, e o que é sagrado. E eu quero fazer um testezinho aqui com vocês, para ver se vocês estão afiados e entendem bem isso sobre o que é secular e o que é sagrado. Tá? Eu vou dizendo as coisas e vocês me dizem sagrado, secular, ok? Vamos ver se vocês estão afiados. Ir à igreja, sagrado. Ir ao cinema, sagrado. Orar, sagrado. Dirigir o seu carro, sagrado. Reunião de família, grupo familiar, pequeno grupo, sagrado. Reunião de negócios, sagrado. Muito bem. Participar do concílio, sagrado. Fazer compras no supermercado, sagrado. A natureza, sagrado. E a maconha, secular. Vocês estão vendo? Vamos, calma. Terminou não. Viagem missionária, sagrado. Viagem de lazer, sagrado. Ficou melhor agora. Ouvir música gospel, sagrado. Ouvir roupa nova, sagrado. Tomar a ceia, sagrado. Comer pizza, sagrado.
Jejuar. Sagrado. Fazer academia. Secular. Ler a Bíblia. Sagrado. Assistir Netflix. Secular. Dormir. Sagrado. Escovar os dentes. Sagrado. Essa aí divergiu um pouco. Está cuidando do tempo? Divergiu um pouquinho. Está cuidando Vamos do lá. tempo? Lamento informá-los, mas vocês estão equivocados. Exato, exatamente. Tudo é sacro. Sacro e secular, na verdade, queridos, é uma dicotomia grega. O termo dicotomia significa bifurcação. E grega porque vem lá do tempo da Grécia, quando eles começaram a fazer essa analogia. E nós vamos fazer uma análise aqui dessas duas palavras, ou desses dois conceitos, com base em uma cosmovisão judaico-cristã. Cosmovisão é aquilo que a visão que a gente tem de mundo, a visão que a gente tem de universo. Então, na nossa visão, na nossa cosmovisão judaico-cristã, a gente vai avaliar essas duas vertentes aqui. E qual a cosmovisão judeu em relação à vida como um todo? A cosmovisão judaica. Bom, ao acordar pela manhã e fazer as primeiras coisas do seu dia a dia, como escovar os dentes, trocar de roupa, tomar um banho, sair para trabalhar e levar as crianças à escola, o judeu não fazia distinção de sagrado ou de secular. Para ele, tudo que ele estava fazendo é sagrado. E nós somos seres indivisíveis, no sentido espiritual. Não habita dentro de você dois espíritos, um sagrado e um secular. Nós somos 100% sagrados. E tudo que nós fazemos é sagrado, ou deve ser, pelo menos, a partir desse entendimento. 1 Coríntios 10:31 vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E tudo aqui, lá no original, no grego, me ajude aí, reverendo Luna, tudo aqui quer dizer tudo. Entende? Então, pastor, eu devo escovar os dentes para a glória de Deus. Então, quando eu for escovar os dentes, eu devo ficar, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não é isso, irmãos. Mas é entender, porque quando eu escovo os dentes, eu estou fazendo bem a mim, a minha saúde, eu estou me cuidando. Eu sou o quê? Templo do Espírito Santo, morada. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Tudo que eu faço, eu preciso fazer intencionalmente dessa forma. Se eu estiver varrendo o chão da minha casa, eu devo fazer para a glória de Deus. Se eu estiver lavando os pratos, se eu estiver passeando com o cachorro, o que quer que você faça no seu trabalho. Aí, lá em casa, minha esposa está ali, Nive, a mais bonita do auditório. Perdoem as outras, mas... Aí, ela vive dizendo assim, tu devia abrir um restaurante. Eu digo, eu não vou concorrer com o Silvino, porque é desleal. Não dá para eu abrir um restaurante. Silvino, hein? É concorrente. Mas aí, ela diz assim, tu devia abrir um restaurante, porque tu cozinha bem e tal. Aí, de repente, eu estou fazendo outra coisa. Nem chama. Aí eu estou fazendo outra coisa, ela faz, e tu faz isso tão bem. Aí eu vou fazer outra coisa, ela, e você faz isso tão bem. E você toca bem, e canta bem, se dedica aí no ministério, e prega bem, e faz isso bem. Eu não sei se é só uma visão dela, ou ela quer ser generosa comigo. Ela fez o EMA, né? Ela quer alguma coisa em troca disso, pode ser, né? Fez o EMA, ela fez o EMA. Né? Mas o que eu entendo é o seguinte: tudo que eu procuro fazer, eu procuro dar o meu melhor. Eu procuro fazer com excelência. Porque eu procuro fazer para a glória de Deus. Eu estou fazendo um almoço ali para minha família, um jantar, seja lá o que for, sim. Mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Para que elas se satisfaçam com aquilo, achem aquilo saboroso, aquela comida gostosa, e digam como é bom. A minha filha olha para mim e diga como é bom ter um pai que cozinha para mim. A minha esposa possa olhar para mim e dizer isso. Como é bom ter um marido que faz uma comida boa para mim. E eu creio que essa é a cosmovisão que a gente precisa ter a respeito daquilo que a gente faz para Deus.
tudo deve ser com graça. Tudo deve ser como que, não para os homens, como diz a Escritura Sagrada, mas como que para Deus. Não é isso que as Escrituras dizem? Quando você for fazer algo, faça não como que para os homens, mas como que para Deus. E o que é que você dá a Deus? O seu melhor. E aí vale salientar o seguinte aqui, Marcelão. O meu melhor é diferente do melhor de Mauricinho. O meu melhor é diferente do melhor de Silvino. Porque cada um tem a sua capacidade. Tem dons, talentos diferentes. Nós somos diferentes. O que importa é você dar o seu melhor, dentro da sua capacidade, dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que você é capaz de fazer. A sua consciência precisa estar plena nesse sentido. Tranquilo. No fato de que você entregou tudo. Sabe aquela senhorinha, aquela viuvinha, né, que Jesus vai dizer, olha, sabe quem deu mais? Aquela que deu uma moedinha, tinha gente dando lá, fazendo pix de todo jeito, né? Não tinha pix naquela época, não. Mas ela deu uma moedinha, mas ela deu tudo que ela tinha. É sobre esse tudo que ele está falando. É sobre essa entrega, essa totalidade do ser. O sagrado, aqui, a gente confunde com as coisas da religião. A gente acabou fazendo diferenciação entre as coisas que a gente faz, entre aspas, no mundo e as coisas que a gente faz na igreja. A religião fez isso com a gente. Acabou que a nossa mentalidade ficou distorcida. Tudo que a gente faz é ou deve ser sagrado. E a grande pergunta que você deve se fazer é: isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Esse é o grande X da questão. Se isso glorifica a Deus, é sagrado. E como eu já disse, você glorifica a Deus entregando o seu melhor e fazendo algo que seja bom para você e bom para a criação de Deus. Porque Ele criou todas as coisas. E Ele é glorificado por meio da sua criação. Então, quando eu faço algo que traz benefício, que alegra o coração do outro, que ajuda o outro, eu estou glorificando a Deus com isso. Inclusive quando eu me divirto, quando eu vou ao cinema com os meus amigos, quando eu sento na mesa para bater um papo, quando o Silvino me convida para ir lá na casa dele, faz tempo, mas ele de vez em quando me convida. Aí a gente vai lá e prepara uma comida legal, né? É para a glória de Deus que a gente faz isso. Ele me faz bem quando faz isso para mim. Então a gente precisa desmistificar isso, ok? Vamos seguindo. Você não pode ser cristão somente num ambiente, irmãos. Nesse caso, compreendemos que a igreja é e deve ser um ambiente de confissão, de aprendizado, de comunhão, onde a cura da alma acontece. A igreja deve ser esse ambiente que proporciona o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. É o lugar da koinonia, é o lugar do aprendizado, é a academia do Espírito, mas o lugar de colocar tudo isso em prática é lá fora. Aqui a gente aprende, aqui é a escola do Espírito. Lá fora é a vida prática. Lá no seu trabalho, quando o Marcelão está lá, tratando do dente de alguém, quando o Mauricinho está lá, fazendo aqueles processos, aquele negócio todo, você está fazendo isso para a glória de Deus. Você está externando aquilo que você absorveu aqui, aquilo que você internalizou aqui, agora passa a acontecer lá fora. Não obstante, a gente tem uma frase que a gente coloca no boletim aqui da igreja: aqui se entra para adorar a Deus, e daqui se sai. É lá fora que as pessoas vão ver Deus. Billy Graham tem uma frase e ele diz assim: nós somos a Bíblia que o mundo lê.
a pregação que o mundo ouve. Somos nós. Quando você chega lá fora, é o seu testemunho que fala quem Deus é. As pessoas precisam desejar ser como nós somos. Elas precisam olhar para nós e dizer: eu quero ser como você é. Eu quero ter essa simpatia. Eu quero ter esse ouvido que você tem para ouvir as pessoas. Eu quero dar as soluções que você dá e os conselhos que você dá para a gente aqui. Eu quero isso para mim também. Nós precisamos despertar o desejo nas pessoas de serem semelhantes a nós, assim como nós somos de Cristo. É como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitá-lo a esse ponto, de fazer com que as pessoas desejem ser semelhantes a nós. Mas parece que é o contrário disso. Quando a gente vem, tem gente que está no lado da calçada, quando a pessoa vem, diz: vixe, lá vem aquele crente chato. Aquele crente fofoqueiro, mentiroso. Precisamos ser o contrário disso. Mais uma vez eu repito: o mundo é o lugar da prática. O mundo precisa nos ver como pessoas sendo aperfeiçoadas, não pessoas perfeitas, mas pessoas normais. Às vezes a gente faz a analogia de que nós somos mais santos, melhores. E isso gera uma certa arrogância, sabe? E aí as pessoas começam a olhar para a gente e dizem assim: essa pessoa se acha, né? Ele acha que é mais santo que eu, que é melhor do que eu. E isso não atrai. As pessoas estão em busca não de super-homens e super-mulheres com espiritualidade inalcançável, não. Elas estão em busca de pessoas normais, iguais a elas, com quem elas possam se identificar, mas também possam dizer assim: eu quero ir além como você foi. Eu quero superar as crises, as dificuldades como você tem superado. Eu quero ter a fé que você tem. É isso que a gente precisa despertar nas pessoas. E eu queria agora entrar nessa área da cultura e da música. Como eu disse, eu não vou esgotar esse tema aqui, e isso é muito polêmico, mas eu queria trazer luz sobre isso. Essa dicotomia, essa diferença nos faz olhar para a cultura e enxergar algo ruim nela. E não é que não tenham coisas ruins, sim. No mundo há coisas ruins, mas nós precisamos falar mais, entender mais sobre cultura, sobre o que a gente trata como secular. Durante muito tempo, o piano, o instrumento piano, na verdade, quando ele foi criado, o piano, tem 2 professores ali para me corrigir, mas antes do piano existia um instrumento chamado cravo. Tivemos até um concerto aqui, não foi? Foi, Mônica? De cravo. E o cravo, ele toca nas cordas com um bico de pena, como se fosse cordas de violão. Ele dedilha com um bico de pena. E ele tem um som único. Não tem intensidade. E alguém teve a brilhante ideia de criar, então, o piano. Não sei se você já teve a curiosidade de olhar, mas o piano, ele trabalha, quando você bate na tecla, ele tem um martelinho dentro dele que dá uma martelada na corda. E a pessoa, então, desenvolveu o piano. A princípio, tinha o nome de piano forte. Piano quer dizer baixo, som baixo, e forte, e forte. Então, a pessoa conseguia agora extrair daquele instrumento sons fortes e sons fracos. E, a princípio, esse instrumento passou a ser muito utilizado nos cabarés, nas casas de show, de evento daquela época. E por conta disso, a igreja criou um preconceito e disse: esse instrumento não entra aqui, porque ele é um instrumento de cabaré. É um instrumento do mundo.
E é engraçado, porque hoje, se você observar as igrejas tradicionais, o que tem lá, geralmente, na frente, do lado ou no altar da igreja, é um piano. Mas houve um tempo em que ele não entrava. Houve um tempo também, e lá naquela época que Mozart era criança, as mulheres não cantavam na igreja. O coro era feito somente de homens e a voz feminina era feita pelas crianças. A voz soprano era feita pelas crianças. Inclusive, muitas crianças, muitos meninos eram castrados para evitar que a voz mudasse, né? E, inclusive, era um meio que os pais tinham de ganhar dinheiro, porque essas crianças cantavam, tinham uma voz bonita, afinada, fininha, então a igreja pagava para que eles permanecessem cantando ali no coral e a voz ficava fininha, né? E eu acho que tinham poucos adeptos a isso, mas era assim que acontecia. O rock, durante um período, foi taxado como do diabo. E tem até uma música que diz que o diabo é o pai do rock. Então esse ritmo não podia entrar nas igrejas. E eu acho que cantaram isso naquela época, ou pensavam assim, porque eles não conheciam o funk, nem o passinho, nem o piseiro, né? Hoje classifica-se a música como sendo sacra, a música gospel, que a gente conhece como música gospel, mas gospel na verdade é um estilo musical. E essa música gospel, ela tem que vir de um autor ou de um compositor que seja evangélico, cristão. E a música que não é gospel é a música secular, né? Ou a música do mundo, como a gente chama. Dizemos que se a música é gospel, a gente pode cantar na igreja. Mas se não, a gente não canta na igreja. No entanto, isso é relativo, porque a gente sabe que nem toda música que se diz gospel é de fato, ou tem de fato, essa essência. E eu quero dar exemplos aqui para vocês. Existem músicas para diversos objetivos, não é? A gente tem música para ser cantada na igreja, a gente tem música para relaxar, a gente vai ter música para festejar, para curtir. Então, a gente precisa fazer separação disso, tá? Tem vários estilos e tipos de músicas para cada ambiente, assim como a gente utiliza roupa para ambientes diferentes. Ninguém vai na praia de paletó e gravata, mas ninguém vem na igreja de roupa de praia, não é verdade? Então, vamos partir desse princípio que a gente tem músicas adequadas para cada tipo de ambiente. E em tempos de sabor de mel, não sei se você já ouviu essa música, espero que não, mas em tempos de sabor de mel, canções como A Cura, de Lulu Santos, Amor Maior, de Jota Quest, Pais e Filhos, do Legião Urbana, são verdadeiros poemas, hinos e apelos que apontam para o amor supremo do Criador. A música não se divide em música sagrada e profana, queridos. Na minha opinião, a música se divide em música boa e música ruim. Eu explico. Você é o espelho que reflete a imagem. Conhecem? Já ouviram, né? A gente canta aqui. Eu canto. Mas temos alguns problemas aí. Essa canção, por exemplo, ela é antropocêntrica. São canções que colocam o homem, suas ações, anseios, desejos e ambições como centro do louvor, usando o universo ao seu redor, incluindo Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos e até a igreja, como atores que trabalham em prol dos seus objetivos. E por muitas vezes eu canto essa canção aqui na igreja e eu tenho que explicar. Porque eu vejo as pessoas cantando assim: você é o espelho que refletia, de olho fechado, mão levantada. Mas ela não está cantando para Deus, ela está cantando: você é um espelho que refletia a imagem do Senhor. Entende? E a gente tem um problema muito grande aqui na música, porque
Talvez seja o momento que a gente mais peca, é a hora que a gente está cantando. Alguém já disse isso. Na hora que a gente canta, a gente é levado pela melodia, pela emoção. E a gente esquece do que está cantando. Eu já vi gente cantando assim: rompendo em pé, minha vida do céu. Está de pé mesmo. Está de pé, né? Como Mateus, quero subir. Agora conta a história. Depois você conta. Como Mateus, eu quero subir. Ele errou de personagem, né? Mas a gente é levado pela emoção, pela melodia, e a gente acaba cantando e nem pensa no que está cantando. E às vezes diz coisas que a gente não faz. É por isso que eu disse que a gente mente muito quando a gente canta, porque a gente diz coisas que a gente não faz. Na canção, eu vou entregar, tudo entregarei. Mas a carteira não, senhor, peraí. Né? Aqui é meu. Aquela regiãozinha ali do coração, não, sim, essa parte aqui, o senhor sabe que eu tenho um chamego com ela. Tudo, vírgula, né? Mas a gente canta. Vou falar de outra, tá? E aí, por favor, não deixe de cantar essas músicas, porque eu estou falando isso não, tá? São detalhes que a gente precisa atentar para eles. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E se não acontecer? E se não passar? Onde é que fica aquela canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, parece contraditório, né? E aqui eu entendo, e a gente precisa, quando a gente canta, entender muitas vezes o motivo, as motivações, ou o porquê do autor escreveu aquilo, o propósito daquela canção. Isso não vai ter uma aplicabilidade geral, mas específica. E talvez aqui, quando o autor fez, eu entendo, a liberdade poética dele de compor e de fazer isso. E eu não estou dizendo aqui para vocês, pelo amor de Deus, que isso está errado, não. Mas a gente precisa entender o conceito disso quando a gente canta, para a gente não taxar simplesmente as coisas, mas ter o entendimento do que é certo, do que é errado, do momento específico, de quando eu posso cantar isso, quando eu não posso, ou como essa música vai ser utilizada, em que ambiente, em que momento. E isso sim é uma dicotomia. Agora vamos para as músicas que a gente costuma chamar de secular, do mundo. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Se fosse de Kleber Lucas, a gente cantava na igreja, mas é do Jota Quest. A gente não canta. Vamos ouvir outra aqui. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus, tomara. Tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus, tomara. Tomara, meu Deus, tomara. E o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Ministro de Louvor, Alceu Valença. Recebe aí. Cogumelo Plutão, esse vídeo está na internet por esses dias aí, ele comentando sobre a música que ele fez, Esperando na Janela. Ele disse: quando eu era da igreja eu compus essa música, mas não fez sucesso lá, fez sucesso no mundo. E aí a galera que é da igreja não canta porque é do mundo. Veja. Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo, olhei tudo ao meu redor, se assim enxerguei, e assim enxerguei, que agora estou melhor. Você é a escada na minha subida. Você é o amor da minha vida. E o meu abrir de olhos é o meu abrir de olhos no amanhecer. Verdades que me levam a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu.
Foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti. E agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. Música do mundo. A ideia aqui, irmãos, é saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Eu repito, não é taxar como profano e sagrado. Lembrando que assim como existem as roupas que a gente usa para cada ambiente, a gente precisa também entender que existem músicas para cada ambiente. O que você não pode fazer é consumir canções que lhe adoecem a alma. E eu vou dar só um exemplo aqui para a gente não sair daqui com a alma adoecida. Bonito! Ela dá uma risada. Que bonito, hein? Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Você está de brincadeira? Então é aqui o seu futebol de toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo o que tinha para ver aqui. Que decepção. 1-0 para minha intuição. Não sei se dou a cara dela, como é que é? Se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E para ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Ah, você sabe, hein? Desde o início, ó. Eu vi hoje pela primeira vez que eu fui pesquisar, viu? Graças a Deus. Tem coisas piores. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu já me retirei de casamentos que eu celebrei. E os meus disseram, fica aqui, pastor, para festejar com a gente. Eu me sentei na mesa, mas quando a banda começou a tocar, eu disse, aqui eu não vi. Porque eles haviam acabado de casar e as músicas eram sobre traição. É um prelúdio. Eram destruindo a imagem da mulher. E por aí vai. Vocês conhecem mais do que eu. Não era para ser assim não, viu? Mas... infelizmente, é o que toca aí. É o que está fazendo sucesso, irmãos. Jesus disse, lá em Mateus 6, 22 a 23, assim, olha, a candeia do corpo são os olhos, de sorte de que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, com grandes trevas serão. Eu vou mudar aqui a palavra olhos para ouvido. E aí a gente entende melhor esse texto. O que é que você tem ouvido por aí, meu irmão? Minha irmã. A gente tem uma banda que toca em casamentos, eventos, essas coisas. Eu passei 3 anos lá no Shopping Rio Mar, tocando, no restaurante. E quando, não só lá, mas em outros eventos que a gente tocava, muitas vezes do meio para o fim, as pessoas se levantavam, começavam a dançar. E se divertiam, era algo tão saudável, tão bacana ali. E no final elas vinham agradecer, o restaurante fechava, o shopping fechava, o restaurante ficava aberto e as pessoas lá pedindo para a gente tocar. Era nesse nível. E um restaurante muito chique, que pertencia a João Carlos Paz Mendonça, logo na entrada do shopping ali. E as pessoas entravam, então, não tinha uma pista de dança, não eram músicas para dançar, era aquela musiquinha de rádio, de pilha, para as pessoas ouvirem e ficar ali enquanto estão jantando, curtindo a música. Mas elas se levantavam, começavam a dançar, pediam para a gente aumentar o som, porque elas queriam curtir. E quando terminava, a nossa sensação dos músicos era uma sensação de satisfação tão grande, que eu dizia assim para eles, Luna, acabou o culto. O culto acabou agora, quando a gente terminava de tocar. E eu vou explicar para vocês. O culto, irmãos, pouco tem a ver com aquilo que a gente faz aqui na igreja. Calma.
Aquilo é culto? É também. Mas o culto, muito mais que isso, é a vida. É aquilo que a gente vive. E a gente deve viver para a glória de Deus. Acho que só metade entendeu. A gente deve viver para a glória de Deus. Amém. Não me decepcione, não. Então, a nossa vida deve ser um culto a Deus. O que você faz, o que você ouve, o seu comportamento deve refletir isso. Será que as pessoas, através do teu trabalho, através daquilo que você faz, estão experimentando Deus? Você está levando as pessoas a um culto? No carnaval agora, o Viva saiu para fazer evangelismo, né? O grupo daqui do... Quem estava no Viva? Joãozinho aqui, tem uma turma que estava no Viva, né? Massa. Mas antes de eu dizer, falar do Viva, a gente tem uma mania muito grande de demonizar algumas coisas, né? Se não é de Deus, é do diabo. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, o diabo não tem nada. Ele não é dono de nada. Ele não tem nem a chave de casa, que Jesus foi lá e tomou. Nem isso ele tem. Nem onde morar ele tem. Ele vive na rua, por aí, perambulando. Ele não tem nem pra onde ir. Só que a gente, principalmente os crentes, a gente fica dando as coisas ao diabo. Já viram? Ah, isso é do diabo, irmão. Que do diabo que é, irmão? Deixa de dar as coisas a ele. Ah, eu não vou trouxer uma zabumba ali. O diabo, irmão, esse negócio de tocar alfaia é instrumento de candomblé, de maracatu, não sei o quê. Não é. Jesus veio para redimir toda a sua criação. Se um dia um homem teve a capacidade de criar um instrumento, essa capacidade quem deu a ele não foi Satanás. Quem deu essa capacidade a ele foi Deus. Amém. O que Satanás faz é desvirtuar as coisas e a criação de Deus. E ele desvirtua com esses enganos, com essas mentiras, como essa música que eu li para vocês agora há pouco, e as outras que vocês conhecem. Somos nós quem fazemos as coisas erradas. Somos nós quem buscamos esse caminho. Quer um exemplo? Uma faca é boa ou é ruim? Afiada. Está afiada. Está afiada. Faca boa, novinha, tirei da caixa agora. É boa ou é ruim? Depende. É boa? É boa ou é ruim? Tramontina. É boa? É boa? É boa, Tânia? Aquela faca guisa. Guizo 2000. Eita, só desse tempo não. Se for para cortar uma picanha, me chama. Olha aí. Depende do uso. Alguém pega essa faca e usa para cortar, fazer um churrasco, me chama lá, a gente vai e come. É boa ou não é? Aí alguém pega essa mesma faca e usa para matar um ser humano. A faca é ruim? Não. A faca continua sendo boa. Continua sendo boa. A maldade não está na faca. Está em quem faz uso dela. Quando eu pedi para vocês diferenciarem aqui natureza e maconha, todo mundo viu, não foi? O problema não está na maconha. A erva que é retirada da planta está em quem e como faz uso dela. Eu li uma reportagem há alguns anos atrás de uma mulher da Assembleia de Deus dizendo: eu tive que ir contra todos os meus princípios, entrar numa boca de fumo e comprar maconha para fazer chá para minha filha, porque só assim ela ficava boa das suas crises de epilepsia. É proibido. Por quê? Porque nós não sabemos usar isso com sabedoria. Usamos para o mal. A ponto de sair uma lei que proíbe o uso. E proíbe você de plantar na sua casa. Mas há pessoas hoje que fazem uso medicinal. Deus fez para o bem. O problema é como a gente usa as coisas. Como a gente faz uso. A música é boa, não tem música ruim. O problema é o que a gente faz com ela. Quando eu falo música aqui, é a consciência que Deus nos deu de criar notas, ritmos, instrumentos. Não tem nenhum ritmo sequer.
que não seja de Deus. Nenhum deles, escutem isso, é do diabo. Não dei. A foché do diabo, irmão. Não faço isso não. Tava tudo sambando aqui que eu vi, viu? Tava sambando aqui. Eu vi. Tava dali, não foi, dona? A gente tava dali só no sapatinho. Eu vi. Não há um sequer que não seja para a glória de Deus. Agora, como você tem usado isso? Em cerimônias que fazem sacrifícios a deuses falsos? Ou para a glória de Deus? E aí vem essa história do Viva. O Viva estava no carnaval evangelizando, o pessoal da Globo esteve lá entrevistando eles, e saiu uma matéria no G1. A matéria dizia assim: evangelização em ritmo de afoxé chama a atenção e divide opiniões em Olinda. Grupo formado por membros de igrejas tocou o tambor e fez apresentação teatral, fomentando debates sobre a apropriação cultural entre os foliões. Escuta. Perguntado sobre as questões envolvendo conflitos de intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, de onde se originam as tradições com os toques de tambor, Darlan, que era o líder do movimento Viva lá na hora, fala em inclusão. A fala dele foi a seguinte: acreditamos que todas as coisas foram criadas por Deus, não estamos aqui para impor nada, ele completou. Mas a ação dividiu opiniões. A professora Jussara Castro, lá de Aracaju, falou em apropriação cultural. Achei algo como uma colonização de igreja, tentando trazer um público que não pertence a eles. Uma apropriação cultural. É a primeira vez que vejo esse grupo, ela afirmou. Que pena. Apropriação cultural? Então a gente vai ter que deixar de tocar muitas das músicas na igreja, inclusive porque muitas delas a gente toca em ritmo de quê? Funk, né? Sabiam disso? Mais da metade dos ritmos que a gente toca na igreja é funk. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de... É funk. É funk. E a gente toca. Então vamos deixar também de tocar o jazz, porque não é nosso. O blues, o próprio rock. A bossa. A bossa é nossa, irmão. Peraí. Não deu hora pra dentro, não. A bossa é nossa. Mas a bossa é A bossa é nossa. O samba, né? O frevo. E é interessante, a gente tem mais preconceito com o que é nosso do que com o que é de fora. Já repararam? Frevo, não. Maracatu, ciranda, não. Isso aí não pode. Aí a gente importa um monte de coisa, toca. Sabe o que Lutero fez? Martinho Lutero, quando ele começou, vou chamar assim, o ministério dele, ele se apropriou, entre aspas, de canções conhecidas, populares. Ele pegou a melodia e trocou a letra. Colocou letras de hinos naquelas melodias. Para quê? Para tornar fácil o entendimento do povo. Veja como ele foi inteligente. A melodia já era conhecida, as pessoas naquela época não tinham acesso à leitura, então muita ainda da mensagem era passada pela tradução oral, pelo canto, por meio dos cânticos. As pessoas não tinham a Bíblia física para ler como nós temos hoje, nem tinham acesso à leitura como nós temos hoje. Então muito do Evangelho era passado por meio das músicas. Muitos dos hinos que a gente canta ainda hoje são melodias conhecidas de canções populares da época. E a gente canta hoje, ninguém tem preconceito com isso, porque não sabe. Ele fez paródia, foi? Né? Como se fosse uma paródia, exatamente. Ele se apropriou dessas melodias e mudou a letra, colocou textos, né? Ele compôs muita música. A esposa dele, inclusive, né? A Freirinha, com quem ele se juntou ali, ela era musicista e eles fizeram muitas músicas. E eles ensinavam as pessoas assim. Utilizaram desse recurso. Isso é para a glória de Deus, irmãos. Hoje, infelizmente, a gente tem esses preconceitos.
quem pertence a cultura? Toda cultura, irmãos, é divina, desde que não contraponha o divino. E eu explico. Como Deus veio para redimir tudo, a gente precisa se apropriar disso, literalmente. Se apropriar no sentido de que é nosso, Senhor. É de Deus, é para a glória de Deus. Vamos usar isso para a glória de Deus. Seja, claro, com toda a sabedoria que Deus nos deu. Eu não vou agora querer pegar e domingo, vamos tocar um samba na igreja, vai ser tudo em ritmo de samba. Não, não dá, não é o lugar para isso. Não é verdade? Não é o lugar para isso. Mas aqui nos semeadores, Xando toca. Não é verdade? Há lugar, como disse o sábio, há tempo para tudo. Há lugar para tudo. A cultura, a gente precisa dialogar com ela. A igreja cometeu e vem cometendo um erro gravíssimo, exatamente demonizando essa cultura, secularizando ela, tirando ela de dentro da igreja, fazendo essa separação. Isso é um grande erro. A ciência e a religião sempre caminharam juntas, até que começaram a criar essa divisão. E começaram a separar essas coisas. Como se, por acaso, elas pudessem caminhar separadas. Elas caminham juntas. É para caminhar junto. E a gente começou a fazer isso com a cultura. Começou a separar. A gente precisa redimir essa cultura, trazer para a gente, desde que essa cultura não entre em contraponto com as Escrituras Sagradas. Vou dar um exemplo. Culturalmente, é permitido lá, naqueles países lá do Oriente, os homens casarem com 3, 4 mulheres. Certo? A cultura permite, ok? A cultura deles lá permite. Desde que ele tenha dinheiro para bancar e haja dinheiro. 3, 4 mulheres. Ainda bem que a minha não me dá trabalho. O que acontece? Isso contrapõe as Escrituras, sim ou não? Sim. Na Bíblia diz que o homem deve ter só uma mulher. É isso? É isso mesmo? Está onde isso? Está em Gênesis? Vamos lá. Não tem isso escrito literalmente assim não, gente. Literalmente assim? Não. Mas está, de certa forma, implícito, e é aquilo que eu digo da consciência e da cultura judaico-cristã. Eles entenderam, por meio, inclusive, da experiência, porque, a princípio, Abraão, Isaac, Jacó, tiveram várias mulheres. Davi, Salomão, vamos lá. Quantos homens de Deus? A esposa de Terá fala isso. Fala isso. Quando ela está grávida de Abraão, ela pede para que ele seja um homem de uma mulher só. Sim, ela pede isso. Mas talvez peça isso até porque, qual é o contexto? Não é? Mas a gente vê na Bíblia homens que tiveram várias mulheres. Mas depois parece que vai caindo ao entendimento do homem, Serginho, esse negócio não dá certo. Até porque lá atrás Deus instituiu homem e mulher. Quem mudou esse negócio? E aí Silvinho tem razão, quando lá no Gênesis ele disse homem e mulher. Ele disse homem e mulheres. Deixará o homem em sua casa, unir-se a sua mulher, está tudo isso no singular. Então era uma. O homem foi quem inventou isso, e depois viu que não deu certo, e aí cai ao entendimento dele que não é correto. Que não é correto. É o entendimento que ele tem a respeito do assunto. E aí a gente precisa ter esse entendimento também, e um cristão que mora lá naquela região, mesmo que a cultura diga para ele que ele pode, os princípios do Evangelho falam mais altos no coração dele. E são esses princípios quem devem nortear a nossa vida, com relação à cultura, à música, ao cinema, ao teatro e a tudo. E a dança? O crente pode dançar? A gente vai aplicar aqui o mesmo critério. A gente tem aqui na igreja algo muito bacana, que é a festa do milho, né? Aí teve alguém que uma vez chegou e disse assim: mas vocês tocam forró? Normal?
E vai tocar o quê? Esse não, João. Não, mas é música evangélica, né? Não, é forró. A gente tem um critério, a gente é muito criterioso quando escolhe as canções e tudo. Algumas letras das músicas a gente até muda um pedacinho ali para não, sabe? Né? O autor de repente falhou ali num pedacinho, a gente vai e corrige. Foi até interessante. Uma vez a gente estava num casamento, aí cantamos aquela música. Quero ser feliz também. Vocês conhecem, né? Deseja que tem flores brancas, paz e... Opa! Aí a gente trocou. Flores brancas, paz de Jeová. Ficou melhor. A música é toda bonitinha. Chegou no final, o cara fez um negócio errado ali, né? A gente foi lá e corrigiu. E é um reggae. Redimimos. Os clientes já estavam tudo com o gravador ligado. Mas é a redenção daquilo que as pessoas entregam para Iemanjá. A gente entrega para Jeová. Né? É isso que a gente precisa fazer. Um renomado ministro de louvor americano estava na África, onde ele ia pregar em uma igreja enorme, lá na África. Isso aconteceu, inclusive, eu vou contar essa história aqui, mas isso aconteceu com um grupo de pessoas que saíram naquela igreja, inclusive Dom André estava, quando nós assumimos lá uma missão na África. E aí eles louvavam a Deus com instrumentos típicos africanos. O ministro de louvor, ao observar como eles louvavam, ficou muito escandalizado com os tambores e a forma como eles dançavam. Se você for lá, meu irmão, você vai dizer todo mundo da matumba, Jesus, o que é isso? Porque é sério. É sério, eles batem tambor e daquela dança, aquele negócio, vai sair girando assim, ó. É desse jeito. É cultural, é deles. Mas você vai pensar que você está no meio do candomblé, não é? Um negócio, pra gente é estranho. Aí o cara ficou escandalizado com tudo aquilo. E aí ele começou a orar. Em pensamento, repreendendo, Senhor, sai daqui. Repreendo toda aquela manifestação, quando de repente o Espírito Santo falou com ele. Sabe o que o Espírito Santo disse? Sai do templo, rápido, sai daí. Aí ele saiu. Quando ele ouviu isso, ficou alegre, ficou feliz e pensou, eu tinha razão. Deus não está sendo adorado nesse lugar. Deus não está aqui. Só que ao chegar do lado de fora do templo, o Espírito Santo falou com ele novamente. E disse assim, olhe para o alto. Olhe para o alto. Quando ele olhou para o céu, ele ficou impactado com o que viu. Ele teve a visão de milhares de anjos negros, com vestes brancas, tocando tambores, dançavam e cantavam, como os africanos que estavam dentro do templo. O Espírito Santo falou novamente e lhe disse, eu sou o Deus que criou a terra e tudo que nela há. Eu criei a música, os ritmos e as culturas. Não questione o que é digno ou não, para a minha adoração e para o meu louvor. Amém. E aí, irmãos, eu estou encerrando aqui, mas tenho visto muitas pessoas preocupadas mais com os outros do que consigo mesmos. A exemplo disso, fui procurado por diversas pessoas aqui da igreja para me falar assim, pastor, você ouviu fulana? Aí fulana, foi sou ruim de nome, né? Fulana do concílio, assim, que da palestra, que fala, já lá no semeador, não sei o que, assim, fulana, gente de Deus, meu pastor estava no carnaval. Estava no carnaval, pastor. Fulano, pastor? Fulano estava no carnaval. Se entregue mais. Estava no carnaval, pastor. Aí eu pergunto, e você não foi também para o carnaval, não? Você viu a pessoa lá? Deve estar, estava no carnaval. Como é que você sabe? Sabe o que acontece? A gente está tão preocupado com a vida dos outros. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, meu marido não é cristão ainda. E ele vai para o carnaval, já comprou o abadá, né? Tal, aquele negócio, a gente vai para um camarote. E ele quer que eu vá com ele, pastor. Pastor, isso pega mal demais para mim.
Sou uma crente. Só que tem o seguinte, pastor. Ele disse que se eu não for com ele, ele não vem mais comigo na igreja. Se eu não posso ir com ele no galo da madrugada, ele não vem ao culto do domingo comigo. O que é que eu faço, pastor? Eu disse, vá no galo da madrugada. Vá. Seja a esposa que você tem que ser, a melhor para esse homem. E mostre para ele que aqui ainda é um lugar melhor do que lá. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Ele habita em nós e não em templos feitos por mãos humanas. Aonde eu vou, eu carrego a presença do Espírito Santo de Deus comigo. Eu não vou ao encontro dele porque ele está em mim. Quando eu chego, ele chega junto comigo. Isso não é prepotência, isso é a certeza que as Escrituras nos dão. Que ele habita em nós. E é isso que a gente precisa ser. Eu espero. Um dia eu vi o testemunho desse homem dizendo assim: até pro galo ela foi comigo. E é porque ela foi um dia lá que hoje eu estou aqui. Vocês entendem? Entendem o que eu estou falando? A gente precisa parar de julgar as pessoas. A gente nem sabe as motivações pelo qual ela estava lá. E se a maturidade não aconteceu ainda na vida dela, vamos orar para que aconteça. O que a gente não pode fazer é o que os fariseus fizeram e Jesus repreendeu lá em Mateus 23. Anota esse texto. Mateus 23, quando chegar em casa você lê. Porque Jesus vai repreender os fariseus e vai dizer que eles amarram fardos pesados nas costas das pessoas. Que eles ensinam muito bem. E aí Jesus diz, olha, escutem o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. O que eles fazem? Não façam o que eles fazem. Porque eles impõem regras, mas eles não cumprem essas regras. Nós muitas vezes engolimos o camelo, irmãos, mas nos engasgamos com o mosquito. Essa é a verdade. E talvez a pessoa chegue assim para dizer, olha, mas fulano foi pro carnaval, velho. Eu vi lá. E ciclano. E como é que pode, pastor? E está na igreja. E trabalha no concílio. Frequenta lá a reunião dos semeadores. E trabalha nos encontros de casais. Como é que pode? A gente tem que repreender. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Quando eu conheci essa igreja através do encontro de jovens, eu já era cristão, já caminhava em igreja há algum tempo. E aí, quando eu fui trabalhar no meu primeiro encontro de jovens, Luna, eu me escandalizei. Feito esse ministro do louvor que eu li aqui agora a história dele. Eu me escandalizei, porque quando eu cheguei lá no encontro de jovens, tinha uma galera lá fumando e tal, uns caras lá tudo tatuado, camiseta assim. Cadê a Eloy? Eu não. Não, era só porque eu olhei. Foi só porque eu olhei aqui no livrinho, eu queria saber onde é que você tá, né? Não tem negócio do nariz, não. Não. Aí eu me escandalizei com aquilo. Eu digo, como é que pode essas pessoas trabalhando no encontro, servindo a Deus, elas não são cristãs, não são crentes e tal. Só que graças a Deus fez a mesma coisa que fez com aquele ministro do louvor, ele fez comigo. Você não é melhor do que ninguém. E muitos daqueles que eu vi lá, tatuado, fumando e tal, hoje são crentes fiéis. Continuam tatuados. Mas agora, ao invés de tocar no mundo, tocam para a glória de Deus. Abandonaram as velhas práticas. Isso foi um processo na vida deles. E eu nunca vi meu bispo aqui dizer assim: você não vai trabalhar no encontro de jovens enquanto você não abandonar esse vício. Eu nunca vi Dom Paulo dizendo isso. O quê? Estava no carnaval, não vai trabalhar no próximo concílio. Eu nunca vi meu bispo dizendo isso. Isso é que me trouxe um amor tão grande por essa igreja, por entender e aceitar que há tempo para tudo.
Alguns já passaram pelo processo da maturidade, outros ainda não chegaram, outros estão passando. O meu papel não é apontar. Acusador é Satanás. O meu papel é amar, é acolher, é abraçar e dizer, irmão, vamos junto. Ao alvo. Bora. Não para não. Não, mas eu sou fumante, eu tô ainda com um vício aqui. Não para não. É no caminho que a coisa acontece. Lembra daqueles 10 leprosos que Jesus cura? É no caminho que acontece a cura. É no processo. É enquanto eles vão ao sacerdote que a cura vai acontecendo. O processo de santificação é isso, irmãos. A gente precisa ir caminhando e essa santificação vai acontecendo à medida que a gente vai caminhando. E a gente para olhar e diz assim, rapaz, fulano chegou aqui todo troncho, todo errado. Hoje olha a bênção que é. O cara está na escola de oração, está no CETEC e tal. O cara é uma bênção. A gente ia botar para fora, ia excluir, ia proibir de participar do ministério. Será que Jesus seria essa a atitude dele? Foi isso que ele fez com aquela mulher que foi pega em adultério? Apedrejem ela. Ela não fez? Merece ser apedrejada. Ou ele olhou para ela e disse, vai mulher, eu não te condeno. Vai, não peca mais. Segue o teu caminho. Foi isso que ele fez. Essa é a verdade, irmãos. O que deve permear a nossa consciência, como eu disse, é o texto lá de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei. Não, você não entendeu. Fazei para. Sabe de quem é a culpa, irmãos, por não termos música boa sendo tocada nas rádios? Netflix, hoje eu passo 1 hora procurando um filme que preste, que não tenha prostituição, que não tenha indecência, homem com homem, mulher com mulher e outras coisas mais. Parece que todos os filmes, até os infantis agora tem isso. Sabe por quê? Não é só porque tem quem consuma não, irmão. Eu vou dizer já. Sabe de quem... Se sente aí para você não cair. Sabe de quem é culpa? Sabe de quem é culpa por nos tratarem como apropriadores da cultura que não é nossa? Tá certo, professor? Eu botei aqui, mas é porque ela é minha corretora, ela corrige meus textos. Sabe de quem é a culpa? Por só ter filme ruim na Netflix, cheio de indecência, de imoralidade. Por ter músicas carregadas e são as que tocam na rádio, são as que fazem sucesso. Aliás, muitos eventos, né, Nívia, a gente deixa de fechar, sabe por quê? Porque a noiva chega para mim e diz assim, você toca Anitta, toca Pablo, toca não sei o quê, eu não toco nada disso. Ah, então a gente não quer não. Não é isso, gente? Se a gente tocar música boa, as pessoas não querem. Não querem. Porque quer o piseiro, quer o... que só tem isso. Sofrência. Se fosse sofrência, ainda era bom, meu irmão. Porque sofrência eu lembro daquela... Aquela menina e sua carinha. Esse pra mim era sofrência. Essa de hoje, meu irmão. Ali não é sofrência não. Eu sei nem o que é aquilo. Não é? A culpa, queridos, é minha e sua. É sua. É minha e é sua. Sabe por quê? Porque nós não temos produzido bons músicos, bons artistas, bons cineastas. Nós produzimos bons advogados, bons médicos. Nós produzimos bons engenheiros. O cara está lá na empresa dele. Você é engenheiro, sou cristão. Amém, paz do Senhor, irmão. Aí você encontra um músico na rua, o cara tocando, né, Paulinho? Tu é evangélico? Tocando pacote? Não. Evangélico não. Que igreja é essa que tu faz parte? Que eu nunca ia lá. Não é assim. Aí sabe o resultado disso? São as músicas que estão tocando aí, porque nós não produzimos música de qualidade. Eu não estou falando música para ser tocada dentro da igreja, não. Música para ser tocada lá fora. Sabe por quê? Porque o que a gente produz tem a nossa essência. Se você tem Cristo em você, você vai produzir algo com a essência de Cristo.
Então as músicas que você vai produzir, não precisa ser música para ser tocada dentro da igreja, mas ela vai ser música que tem a essência de Cristo. Aquela música do Jota Quest que eu falei, foi composta por uma pessoa aqui da Paraíba. O compositor é daqui, é paraibano. Ele escreveu a letra. Eu acho que nenhum cantor gospel quis comprar e ele vendeu para o Jota Quest. Mas a música carrega a essência do que ele é, porque ele é um cristão. Mas foi o Jota Quest que deu. Nós não temos filmes bons porque nós não temos bons cineastas lá produzindo. Nós não temos bons produtores culturais que se digam cristãos. Sabe o que a gente tem lá? A maioria. No meio artístico, sabe o que se diz? Ateus. Então a culpa é nossa. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa responsabilidade de produzir algo para o louvor da glória de Deus. Quando o filho da gente diz assim, eu quero ser músico, misericórdia, no ambiente de música só tem droga, só tem não sei o quê. Sabe por quê? Porque nós não produzimos músicos cristãos. Não produzimos produtores que sejam cristãos. E não é só para fazer festa evangélica, não. É para que na essência daquilo que acontece, esteja também impregnado o evangelho que está impregnado nele. Um dos maiores produtores culturais norte-americanos, amigo de Paul McCartney e tantos outros, de Bono Vox e de muitos artistas americanos, é um cristão. E ele é amigo de sentar na mesa e jantar na casa desses grandes artistas. Em momento algum, ele impôs a esses homens, ou ele se sentiu diferente deles pelo fato de ser cristão. Ao contrário disso, ele valorizou a cultura deles. Ele se fez amigo, a ponto que esses amigos, quando têm dificuldades, procuram a ele. É a ele a quem eles vão procurar, se aconselhar. É assim que deve ser o evangelho. A gente precisa, antes de apontar o cisco no olho do outro, tirar o cisco dos nossos olhos. E aí, compreenda, para terminar aqui mesmo. Jesus disse algo muito importante lá em João 17. Ele disse assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, ou que os livre do mal, ou que os livre do mundo. Eles não são do mundo, vou repetir, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que é isso? Isso aqui chama-se a graça da garça. Sabe o que é a graça da garça? Você já passou ali no Recife Antigo, viu quando a maré está baixa, fica cheio de garça andando no rio? Que cor são as garças? As garças? Que cor? Branca. Você já viu alguma melada suja de lama? Ela está ali pescando, com o biquinho, as perninhas bem fininhas, andando no meio da lama, sem sujar as vestes. A graça da garça. A arte de pisar na lama sem sujar as vestes. Foi isso que Jesus pediu. Pai, que eles sejam como a garça. Eu vou traduzir aqui para vocês. Que eles possam pisar e andar na lama desse mundo, mas que eles não sujem as vestes. É assim que a gente precisa caminhar. A gente está no mundo. O mundo aqui é sistema. Ele não pediu para nos tirar do sistema. Então, irmãos, não queiram agora se isolar num gueto chamado igreja. Aqui não entra cultura, aqui não entra música do mundo, aqui não entra isso. E se você não gosta de escutar música do mundo, entre aspas, tudo bem, não tem problema com isso. Pastor, eu não canto outra música que não seja evangélica porque eu fiz um pacto com ele. Amém, não tem problema. Isso não é um problema. Agora, não venha dizer que é errado quem ouve. Ok? Não venha demonizar ou entregar ao diabo coisas que não é dele, que não pertencem a ele. Ele vai ficar feliz, são presentes que você está dando para ele. Se você não gosta do estilo musical e do ritmo, tudo bem, é um direito seu também. Mas não critique quem gosta, porque ele também não deve criticar você pelo fato de você não gostar. É a graça da garça. É andar na lama sem sujar as vestes, sem se contaminar com as coisas do sistema que nos afastam do Criador.
que tiram da gente do propósito para o qual nós fomos criados. E nós fomos criados para quê? Vai ter que ter outra palestra. A gente foi criado para quê? Aleluia, amém, irmãos. Deixa eu fechar com isso aqui. Qualquer movimento que descaracterize o propósito da criação de todas as coisas é um movimento profano. A descaracterização do propósito da criação é profanar as coisas. Profanar é utilizar para outra coisa que não é a glória de Deus. O Ariovaldo Ramos diz assim: todas as coisas vieram de Deus e para Deus devem voltar como forma de culto. Então, quando a gente louva, quando a gente canta, quando a gente está tomando banho, quando a gente está escovando o dente, quando a gente está fazendo seja lá o que for, jogando bola, no cinema, assistindo Netflix, falando no celular, fechando um contrato com o cliente, tudo isso você deve fazer como forma de culto a Deus. Se não é culto a Deus, você está profanando a criação. Você está entregando para outro que não é Deus. Então que a gente possa sair daqui, para que tudo que a gente fizer a partir de agora, a gente possa fazer para a glória de Deus e caminhar no mundo com a graça da graça, sem sujar as vestes. Amém. Não acabei com a pergunta não, né? Falou tudo. Eu tinha um bocado de perguntas para fazer, ele respondeu todas, não tem uma mais. Alguém tem por acaso alguma pergunta? Porque ele tem ali, ó. Vai lá, meu irmão. Manda aí. Davi, a passagem bíblica, Davi cantava para acalmar Saul, né? Ele tem uma entidade minha. Foi o primeiro musicoterapeuta. Com certeza. Nero tocava lira, aí já é, vamos dizer, secular ao extremo. Aí eu pergunto, a consagração de fato nos instrumentos, ou é o objetivo sagrado ou maligno daquela pessoa? A consagração está naquilo. A consagração, acho que eu entendi assim, né? Eu consagro o instrumento para um determinado fim. Isso. Na verdade é o seguinte: existe a intenção nossa. O que vale é isso, essa intenção no nosso coração, certo? Para usar aquilo para a glória de Deus. Quando eu consagro, tudo que eu toco, tudo que eu faço, na verdade, está consagrado porque eu estou usando aquilo como instrumento para a glória de Deus. Então, o meu carro que eu dirijo, de certa forma, é consagrado. Por quê? Eu utilizo ele para me movimentar com a minha família. Ele é fonte de bênção na minha vida, ele precisa ser fonte de bênção também na vida dos outros. Quando eu não ando por aí trancando as pessoas, não deixando o cara passar na minha frente, né? Você está entendendo? Então eu preciso que isso, que é um instrumento também, seja utilizado para a glória de Deus. Agora, é claro, de forma profética, a gente pode entregar aquilo para a glória de Deus. Não sei se você entende. Eu vou pegar um objeto, um instrumento, por exemplo, e eu vou dizer, olha, esse instrumento aqui eu vou separar ele para isso. Vou destinar para isso. Eu vou separar com ele para esse fim, para esse determinado fim. E de forma profética você utilizar aquilo exclusivamente para aquele fim. Mas nada impede, né? O cara lá, vamos supor, o cara que fabrica o instrumento lá, que fabricou essa alfaia aí, o cara é da Umbanda, sei lá. E ele tem uma fábrica de instrumento. Ele consagrou lá os deuses dele. Não me impede de ir lá na loja comprar e usar para a glória de Deus. Até porque a Bíblia diz que nenhuma maldição vale contra nós, que nós vamos pisar serpentes e escorpiões. Quem estava aqui na palestra de Luna, né? Entendeu tudo. Esse mal não vale contra nós. A partir do momento que você recebeu, consagrou, é seu, tá consagrado, é para Deus agora. Acabou. Entende? Deixa ele falar. Que ele... já respondeu. Ah, já respondeu? Beleza. Só para complementar, só para ensinar um pouco aí, André. Me ajude, por favor. A gente. Você já falou aqui, inclusive, né? É para cá, pastor? É para cá? Você acabou de falar que tudo foi feito pelo Criador. Na verdade, todo instrumento foi criado por Deus. Nero tocava um instrumento que foi criado por Deus.
A forma e a intenção do coração dele para quem ele ia tocar era dele. E as consequências também vinham para ele. Entende? Davi, quando tocava a lira lá, a harpa, para acalmar Saul, o diabo não aguentava, não suportava a unção que saía daquela música. Por quê? Porque Davi tocava para Deus. E no que Davi tocava para Deus, a intenção do coração de Davi era essa, era tocar para Deus, e quando tocava, o diabo que estava na vida de Saul corria, e ele se acalmava. É a forma, é a intenção do coração do homem. Muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Entende? Então todos os instrumentos foram criados por Deus. Todos os instrumentos. O diabo não criou nada, gente. O diabo não criou nada. Amém? Então tudo foi criado por Deus. Deus é o pai da criação. Ele é o pai de todas as coisas. O diabo é criado. O diabo não é. Ele foi criado. O único que é Deus. Quem é você? Eu sou. Eu sou o que? Ele é tudo. Eu sou. Esse é o grande eu sou. Ele é tudo. Ele não foi criado, ele não foi gerado. O diabo é criado. O diabo é criatura de Deus. Ele disse: eu fiz o bem, eu criei o bem e criei o mal. O diabo é criatura de Deus. O diabo não criou nada, absolutamente nada. Ele pega a carona. Pastor, eu queria apresentar a vocês aqui Eloy. Eloy, ele faz parte. Ele foi citado aqui pelas tatuagens, né? E ele disse: não, eu quero direito de resposta. Eu não sei nem o que vai falar. Mas eu queria honrar ele porque ele está aqui com a gente há muito tempo aqui no Louvor dos Semeadores, caminhando com a gente. Né? Ele chegou de um jeito totalmente diferente do como ele está hoje aqui. Glória a Deus. Ele chegou bem destruído aqui. Mas hoje ele está aqui, firme e forte. Dá uma glória no Senhor. Arrumou uma namorada bonita que está aí, ó. Só que na próxima segunda ele não vai estar aqui com a gente. Nem na outra. Por alguns dias ele não vai estar porque ele vai ter aula na segunda na faculdade. E aí ele vai estar no Semeadores somente quando não for na segunda. Mas aí eu queria honrar ele aqui porque ele tem sido sal e luz para a vida de muita gente. Apesar das tatuagens dele, né? Apesar das tatuagens, ele quer falar sobre essas tatuagens. Primeiro eu queria dizer que foi surpresa isso aqui. Tudo para a honra e glória do Senhor. E, assim, tudo que eu tenho tentado fazer dos Semeadores é muito pouco do tanto que os Semeadores fez por mim, que essa congregação tem feito por mim e o que Deus tem feito por mim. Eu fico feliz de ver os Semeadores crescendo ao passo que eu também fui crescendo dentro do cristianismo, dentro da igreja, e isso é muito gratificante. Meu coração estava apertado demais quando precisei avisar que sairia pelo menos das apresentações durante a semana, mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, Deus é tão cuidadoso, constrange tanto nos detalhes, que aí vem o pastor Luna e diz que vai precisar de ajuda no louvor, e o ex-me aqui já está lá. Mas uma coisa que eu queria falar para o pastor André é o seguinte: de fato, gente, eu sou muito questionado por várias pessoas que me veem com minhas tatuagens. Eu não sei quantas tatuagens eu tenho algo, sei lá, por enquanto umas 70, não sei. Estou a caminho, mas pastor, Rumo ao 100. Rumo ao 100. E é super normal, tá? Por exemplo, essa semana na faculdade mesmo, uma pessoa me questionou em relação às minhas tatuagens, porque viu que lá no Instagram eu só estou lá louvando e tal, e isso é muito comum. Então, onde é que se separa? Qual é o problema? Porque, assim, evidentemente que o problema é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é o grande problema para todos os assuntos que o senhor trouxe aqui. Consumação da erva de forma medicinal, as músicas, as vestes, os propósitos, tudo vai muito de contra ao conhecimento. Mas onde é que na palavra que nós seguimos, que é o que nos rege, existe esse porém em relação à tatuagem? Existe isso? Existe. Na Bíblia tem um texto
que diz assim, que Jesus vai voltar. Ele vem montado num cavalo, um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É uma tatuagem. Sagrada. Está escrito na coxa, né? Então deve ser uma tatuagem, né? Não pode. Não é isso? É isso? Mas até tatuagem, existe tatuagem sagrada e profunda. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, essa aqui, ó. João 13:7. É uma tatuagem sagrada. Agora essa aqui, ó, a bandeira do Náutico é uma tatuagem profana. Começou as heresias. Começou as heresias. Deixa eu dizer uma coisa aqui para concluir. Mas é interessante. Eu falei brincando essa questão do texto, mas tem escrito lá na Bíblia que vai vir, Jesus vem com o nome escrito na coxa. Se é uma tatuagem, eu não sei. A gente confere. Né? Mas existem preconceitos sobre essas questões, né? Assim como existe sobre a música e sobre diversas coisas. E aí, uma vez, essa polêmica invadiu um pequeno grupo de irmãos que se reuniam, e era um grupo de skinhead, aquela galera que usa os cabelos para cima, assim, a galera que gosta de skate e tal. E tinha um amigo lá do Seminário Batista, o nome dele, a turma chama de Daniel Caveira, e ele tem no coração esse evangelismo por essas pessoas, sabe? Ele evangeliza skatista, essa galera bem que anda tudo de preto e tal, essa galera bem todo gótico, tatuado e tal. Ele evangeliza essa galera. E por incrível que pareça, é uma galera muito inteligente. Culturalmente tem uma bagagem muito grande. Às vezes a gente julga pela aparência assim, mas esses caras às vezes têm uma bagagem cultural muito grande, muito inteligente. E aí ele estava nessa reunião. De repente, ele faz essa reunião nas ruas. De repente chegaram dois crentes, entre aspas. Crente com estereótipo de crente, né? Bíblia embaixo do braço, paletó e gravata. Aí disseram, reunião de igreja, que a gente pode sentar e participar. Aí Daniel já pensou, isso não vai dar certo. E aí de repente, todo mundo falando, e aí os crentes começaram a dizer assim, ó, tatuagem não é de Deus não, é pecado e tal, é aquilo outro, e começaram a discutir sobre esse assunto. Aí Daniel interrompeu a discussão e disse, olha, vamos lá. A gente não está aqui para discutir se tatuagem pode, se não pode, se é de Deus, se não é, se é pecado, se não é. Não é o propósito da nossa reunião. Mas eu queria, antes de tudo, fazer uma pergunta. E aí ele perguntou assim, quais vocês conhecem os 10 mandamentos? O pessoal disse sim. Então vamos lá, vamos falar o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Ok, só o primeiro. Aí Daniel disse assim, quem aqui cumpre 100%? Amar a Deus sobre todas as coisas. 100%. Só esse primeiro mandamento. Quem cumpre? Ninguém levantou a mão. Ele disse, olha, vocês não fazem o que é prioridade e querem discutir o que é secular, o que é secundário. Vamos fazer o que é prioridade, depois a gente discute o que é secundário. Estão entendendo? Então, vamos fazer o que é prioridade. Vamos amar, vamos levar o evangelho, nós fomos convocados para isso. Depois a gente discute se ele pode fazer mais algumas tatuagens ou não. Sabe? Tem presente para o pastor André? Uma lembrancinha dos semeadores para o nosso preletor hoje. Aqui não falta não, aqui é... Olha. Não põe limite na bênção do Senhor. E eu fiquei sabendo que a gente vai terminar aqui de uma forma diferente hoje, os semeadores, né? Isso, já. De uma forma diferente. Já. Olha, vamos lá. Primeiro presente da noite aí para reverendo André. Primeiro presente? Olha aí, o retrato. Pastor André já foi nosso capelão durante muito tempo aqui. Pode abrir, pastor. É tudo da época. Deve ser alguma coisa do Náutico, deixa eu ver. Mas menino. Olha.
Agora eu queria chamar o pastor Luna, que também tem um presentinho para ele aqui. É uma lembrancinha dos semeadores, ele que está nos deixando, né? Mas está deixando assim, oficialmente, mas vai estar aqui com a gente. De vez em quando eu vou estar chamando ele para pregar. Vamos invadir lá, né? Meu irmão, é de coração, viu? Eu espero que seja útil nessa sua nova caminhada. Camisa do Náutico. Que Coisa linda. Como é o nome disso? Como é o nome disso? Isso aqui é a pala. Isso aqui é para colocar em cima do cálice na hora da Eucaristia. Aqui é um conjunto, né? Vem o verde, o Vem com a alfaia aqui, viu? alfaia. E o nome é alfaia mesmo. O nome do conjunto se chama alfaias, que é exatamente o sanguíneo, o corporal, né? A pala. Então o sanguíneo é exatamente o paninho que cobre em cima o fininho. E vem o corporal, que é aquele grandão que cobre todo a Eucaristia. E aí está aqui tudinho, conjuntinho. Obrigado, Jesus. Já pode usar. Mas nós também temos alguns aniversariantes hoje. Eita, semeadores é uma festa. Aniversariantes do mês. Rúbia, cadê Rúbia? Vai estar chegando aí com o bolo. Rosemary, Rosemary. Keila. Venham pra cá vocês, aniversariantes. Vai ter parabéns aqui. Henrique Moniquei, parabéns. Henrique de samba. Samba pode, pastor? Vamos embora, vai ter bolo nesse parabéns? Parabéns pra você. E Alexandre de Martinha também são aniversariantes do mês. E a todos esses semeadores eu desejo muita paz, muito amor e que Deus os abençoe sempre. Gente, não saiam antes da selfie, viu? A selfie dos semeadores é sagrada. Para quem não sabe,